Então sejam todos bem-vindos, certo? A nossa segunda aula do capítulo sobre termometria, que é o capítulo 1. Então, só recapitulando o conceito de equilíbrio térmico que não ficou bem entendido por vocês na aula passada. Equilíbrio térmico é o estado em que eu tenho dois ou mais corpos, e esses corpos eles estão a uma mesma temperatura, tá certo? Então, novamente o exemplo do café com leite. Eu pego um café quente, misturo ao leite gelado. De forma natural, o calor vai se propagar do café quente para o leite. O que vai acontecer? Como o café quente ele perde calor, ele começa a diminuir sua temperatura. Por quê? Porque as moléculas dele vão perdendo energia cinética, ou seja, vão ficando menos agitadas. Consequentemente, se o café está perdendo calor, desprezando o calor que é cedido ao ambiente, o leite gelado vai absorver esse calor. E aí as moléculas dele começam a se movimentar com maior agitação. Isso faz com que a temperatura do café diminua e a temperatura do leite aumente, de tal forma que os dois vão chegar em um ponto que as moléculas vão ter o mesmo grau de agitação, ou seja, vão ter as mesmas temperaturas, tanto o café quanto o leite. Isso fará com que essa troca de calor seja cessada. E com isso, os dois entram no nosso famoso equilíbrio térmico. Tá certo? Esse é o motivo da gente, quando coloca o termômetro em contato com o corpo, ter que esperar um determinado tempo para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com a temperatura do nosso corpo. Ok? Bem, e aí ainda na aula passada faltou a gente falar do princípio zero da termodinâmica. O princípio zero da termodinâmica, pessoal, ele é um princípio bem simples que diz o seguinte: imagine que eu tenha três corpos, um corpo A, um corpo B e um corpo C. Imagine que eu meça as temperaturas desses corpos e eu encontre que o meu corpo A tenha a mesma temperatura do corpo B. Depois eu meço a temperatura do corpo B e do corpo C e vejo que eles também têm a mesma temperatura. Então, se A e B possuem a mesma temperatura, B e C também possuem a mesma temperatura, significa dizer que A e C também estão à mesma temperatura. Tá certo? Então é isso que ele diz. Olha, esse símbolo aqui que parece um zero cortado, o nome dele é θ. A gente vê ele muito na matemática lá para representar ângulos. Então aqui o autor que a gente usa, pessoal, o Kazuhito, ele utiliza esse símbolo θ para representar temperatura. Tá certo? Então, toda vez que vocês virem aqui ao longo do nosso estudo esse símbolo, ele vai estar representando temperatura. Então, aqui diz o seguinte, ó, temperatura 1 é igual, se a temperatura 1 for igual à temperatura, melhor dizendo, se a temperatura do corpo 1 for igual à temperatura do corpo 2 e a temperatura do corpo 2 for igual à temperatura do corpo 3, significa dizer isso, implica dizer que a temperatura do corpo 1 e a temperatura do corpo 3 vão ser iguais. Claro, imagina que eu meço a minha temperatura e meço a temperatura da Uliana. A temperatura minha deu igual à temperatura da Uliana. Depois eu pego lá a temperatura eu vou comparar a temperatura da Uliana com a temperatura do Irian. Vi também que eles têm a mesma temperatura. Ora, então eu posso deduzir que se a minha temperatura é igual à da Uliana e a temperatura do Irian também é igual à da Uliana, claro que a temperatura minha e do Irian também serão iguais. Então é isso que representa o princípio zero da termodinâmica. Bem, e aí a gente chega realmente no nosso conteúdo de hoje, que é falar sobre escalas termométricas, tá certo? Que é a última parte do capítulo, pessoal. O que são termômetros? Termômetros, eles são dispositivos utilizados para medir temperatura, tá certo? São dispositivos utilizados para medir temperatura. São constituídos de quê? Geralmente eles são constituídos de um material, né, uma substância termométrica, que sofre uma variação regular de alguma característica quando submetidos a diferentes temperaturas.
No nosso caso, do nosso termômetrozinho comum aqui, ó, de mercúrio, qual é essa característica que sofre variação? É o volume, né? O mercúrio, pessoal, ele dilata muito fácil. O que é dilatar, professor? É o assunto da nossa próxima aula. Dilatar é variar de tamanho, é expandir, né, aumentar. Então, o mercúrio, ele se expande muito facilmente quando ele sofre um aumento de temperatura. E essa característica do mercúrio é utilizada para medir a temperatura dos corpos através de um termômetro. Então, nós temos vários tipos de termômetro. Nós temos os famosos termômetros clínicos, que são esses utilizados para medir a temperatura do nosso corpo. A gente tem esse termômetro que ficou muito famoso agora nesse período de pandemia, não é? Que é um termômetro que tem o funcionamento de uma máquina, né, de uma máquina fotográfica que fotografa infravermelho, né, infravermelho, ela capta infravermelho. Então aqui ele capta ondas emitidas pelo nosso corpo, tá certo? Onde ele vai ter uma luzinha, aquela luz ali, aquele laser, a única função daquele laser é servir de mira. Na verdade, o termômetro aqui capta as ondas emitidas por a gente, tá certo? E nós temos outros tipos de termômetros também, chamados de termômetro de lâmina, que são termômetros utilizados como dispositivos de segurança, tá certo? Que a gente vai ver lá no conteúdo sobre dilatação térmica. Tudo bem? Pessoal, se tiver alguma dúvida, aí vocês abrem o microfone, tá certo? Não vão me deixar aqui conversando sozinho, não. Bem, mas como é que funciona o termômetro mais comum, né? Que é o termômetro de mercúrio? Pessoal, o termômetro de mercúrio, ele possui uma quantidade X aqui de mercúrio dentro de um canal, uma canaleta que tem aqui no meio, olha. Esse mercúrio, ele, como eu já falei para vocês, ele sofre uma dilatação, né, uma variação de volume, hora aumenta, hora diminui, muito fácil, tá certo? Com uma variação de temperatura muito pequena. Então, o que é que acontece? À medida que a temperatura quando a gente põe esse termômetro em contato com o corpo, o termômetro absorve calor, né? E essa parte de metal aqui, ó, ela começa a aquecer. Como esse metal ele é um bom condutor, ele transfere calor para o mercúrio. Então, o mercúrio também absorve o calor cedido pelo nosso corpo. E aí o que é que acontece? Ele começa a sofrer uma variação de temperatura, um aumento. E esse aumento produz uma dilatação, fazendo com que ele suba pela coluna de vidro. E claro, já foi feito todo um cálculo para saber qual é a temperatura qual é a altura na coluna de vidro que ele consegue preencher, quando, por exemplo, uma pessoa está a uma temperatura de 38 graus. Então é feito todo um cálculo para saber o quanto esse mercúrio vai dilatar e qual é a altura que ele vai atingir para cada temperatura. Tudo bem? Uma coisa que a substância ela tem que ter é uma variação regular, tá certo? É uma variação regular. Isso aqui a gente vai ver também lá na dilatação de sólidos e líquidos, que algumas substâncias não podem ser utilizadas para a produção de termômetros em determinadas temperaturas, ok? Bem, quais são as principais escalas termométricas que a gente estuda, né? Escalas termométricas ou escalas térmicas, ok? As três escalas mais utilizadas são a escala Kelvin, tá certo? Essa escala ela é chamada de escala absoluta. Por que escala absoluta? Porque, pessoal, ela é a temperatura padrão lá no Sistema Internacional de Unidades. A temperatura Kelvin, ela é a temperatura padrão lá no Sistema Internacional de Unidades. Então, por isso que ela é chamada de escala absoluta.
possui 100 divisões. Atenção para isso aqui, porque esses dados aqui, olha, eles são bastante interessantes. Então, possuem 100 divisões, possuem o seu ponto de gelo. O que é o ponto de gelo, pessoal? É a temperatura em que a água congela. Então, na escala Kelvin, a água ela congela a 273 graus, perdão, a 273 Kelvin. Outra coisa que a gente tem que entender é que, enquanto nas outras escalas a gente fala grau Celsius, grau Fahrenheit, aqui a gente fala apenas Kelvin, a gente não utiliza o termo grau. E o ponto de vapor dessa escala, o que é o ponto de vapor? É o ponto em que a água entra em ebulição nessa escala termométrica. Ela é de 373 Kelvin. Daí o motivo da gente dizer que ela tem 100 divisões entre seus dois pontos fixos. O que são esses pontos fixos? Pessoal, toda escala são escolhidos dois pontos fixos que não alteram, não se alteram nessa escala. Esses pontos geralmente são o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição. São esses dois pontos. Então, a temperatura em que a água congela ou o gelo derrete e a temperatura em que a água entra em ebulição ou condensa. Claro, sempre a pressão atmosférica normal de 1 atm. Bem, a segunda escala é a escala mais adotada nos países, tá certo? No caso, a escala Celsius. É a escala que é adotada aqui no Brasil, tá certo? Que tem aquele símbolozinho de grau e o C na frente. Então, a escala Celsius, assim como a escala Kelvin, ela também possui 100 divisões, tá certo? Alguns autores bem mais antigos costumavam chamar essas escalas de escalas centígradas. Por que escalas centígradas? Porque possuem 100 divisões, tá certo? E muita gente também falava grau centígrado. Por que grau centígrado? Porque se referia à escala Celsius, que era uma escala centígrada, ou seja, que possui 100 divisões. Qual é o ponto de gelo da escala Celsius? 0 graus Celsius, ou seja, a água congela a 0 graus Celsius. Ou seja, pessoal, o que isso aqui significa dizer? Significa dizer que se eu estou num local, no mesmo local, e se eu tenho uma escala, se eu tenho dois termômetros, um termômetro graduado na escala Celsius e um termômetro graduado na escala Kelvin, significa dizer que se eu estiver tão frio a ponto da água congelar, ou seja, se eu estiver a 0 graus Celsius, a outra escala vai me mostrar 273 Kelvin. É isso que significa essas escalas. Continuando. E o ponto de vapor, né, o ponto de ebulição da água, é 100 graus Celsius. Então, a água entra em ebulição na escala Celsius a 100 graus Celsius, na escala Kelvin a do 373 Kelvin. E aí você me pergunta, professor, esses números, um maior do que o outro, significa que um está mais quente do que o outro? Não, pessoal. Essas temperaturas, 0 graus Celsius e 273 Kelvin, elas são equivalentes. Eu tenho números diferentes porque são escalas diferentes. 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, melhor dizendo, equivale a 373 Kelvin, tá certo? Então, são escalas diferentes, mas é uma mesma temperatura. Bem, e a última é esse nome esquisito aqui, Fahrenheit, tá certo? Pessoal, tem alguém aí com o microfone fazendo um ruidinho aí. Fahrenheit. Essa escala, ela é muito utilizada em alguns países europeus, assim como também lá nos Estados Unidos. Essa escala ela é um pouco diferente das demais, porque entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, né, eu não vou possuir 100 divisões, mas sim 180 divisões entre os pontos fixos. Então, a água congela, quando eu tenho um ponto ali, quando eu tenho a temperatura em que a água congela, que era 0 graus na escala Celsius, 273 na Kelvin, eu vou ter aqui 32 graus Fahrenheit. Então, aqui eu vou ter 32 graus Fahrenheit para o ponto de gelo. E o ponto de vapor, ou ponto de ebulição da água,
Quando na escala Celsius é 100 graus, na escala Kelvin é 373, aqui na escala Fahrenheit eu vou ter 212 graus Fahrenheit. Ok? Tudo bem? Bem, aí aqui eu mostro um probleminha para vocês. Ó. Imagine que você comprou um termômetro digital novo. Você precisa medir a temperatura do seu irmão. Só tem um problema. Olha, se vocês olharem aqui, derem um zoom aqui na tela, eu tenho aqui 98 graus, e aí, olha, a letrinha que eu tenho lá, o grau, é um F. Ou seja, que escala é essa? Você não conhece essa temperatura que marca no termômetro. Qual é essa escala? Qual é a escala que vai ser representada por uma bolinha e o F? Quem é que me diz? Como é o nome da escala? Fahrenheit. Fahrenheit, pronto. Então, pessoal, o problema é esse. O primeiro já está respondido. Qual é a escala? Essa escala aqui é a escala Fahrenheit. Tá certo? Escala Fahrenheit. Beleza. Então, esse irmãozinho seu está com febre ou não? Vocês sabem qual é a temperatura para ser considerada estado febril? Quem sabe? Na escala Celsius, que é a escala que a gente usa, claro. Na Fahrenheit não tem como vocês saberem. Pronto, a Francisca Érica colocou aqui 30 e 37. Pronto, eu sei, a Francisca Érica sabe, e os demais agora sabem também, que na escala Celsius, para eu ser considerado em estado febril, eu preciso atingir 37 graus Celsius. Porém, eu não sei quanto vale essa temperatura na escala Fahrenheit. Então, a gente tem que encontrar uma maneira de descobrir quanto vale essa temperatura lá na escala Fahrenheit. E é isso que nós vamos ver. Pessoal, é o seguinte, como é que eu consigo comparar escalas? Para eu comparar escalas, geralmente a gente faz o seguinte, ó. A gente pega, imagine que eu tenho duas escalas, certo? Eu vou criar bem aqui uma página nova, pronto. Imagine que eu tenho aqui duas escalas diferentes. Vou colocar aqui, pronto. Eu vou chamar essa escala aqui de escala A. Opa! Vou chamar essa escala aqui de escala A e essa escala eu vou chamar de escala B. Escala qualquer. Quando eu quero comparar duas escalas, pessoal, eu tenho que primeiro identificar quais são os dois pontos fixos. Quais são esses pontos fixos? São geralmente o ponto de gelo e o ponto de vapor da água. Então, eu vou colocar esses pontos iguais aqui, ó. Onde? Aqui eu vou ter o ponto de gelo, ponto de vapor, e aqui eu vou ter o ponto de gelo. O ponto de gelo lá na escala B, o ponto de gelo lá na escala A, o ponto de vapor da escala A e o ponto de vapor da escala B. Tá certo? Então, isso aqui são esses dois pontos fixos. A outra coisa que eu vou ter que fazer é determinar as temperaturas que eu vou equiparar, né, que eu vou igualar. Então, aqui eu vou ter a temperatura a comparar. Vou colocar aqui, temperatura a comparar. Ok? Temperatura a comparar. Então, eu vou colocar aqui, olha. Vou chamar isso aqui de ponto de gelo. Eu só quero botar ponto de gelo lá em cima. Ponto de vapor da escala B. Ponto de vapor da escala A. Ponto de gelo da escala B.
e ponto de gelo da escala A. E aí aqui eu vou chamar de θ, que é aquela temperatura da escala B, e aqui θ, que é a temperatura da escala A. Professor, essa confusão toda desse desenho serve para quê? Serve, pessoal, para eu montar uma relação x sobre y. Quem diabo é x sobre y? Então vamos lá. A minha relação, o meu x, é esse pedaço aqui sempre, ó. O meu x é a altura entre a temperatura que eu estou procurando, e o ponto de gelo da escala. E o meu y é isso aqui tudo, ó. A distância entre o ponto de gelo e o ponto de vapor das escalas que eu estou trabalhando. Então, isso aqui é o meu y. Ok? Então, eu faço isso aqui, pessoal, para as duas escalas. Eu vou fazer isso aqui para as duas escalas. Como é que vai ficar a minha equação genérica? A minha equação genérica fica da seguinte maneira, ó. Eu vou fazer, pessoal, sempre a temperatura maior menos a menor aqui, no caso, na minha equação. Então, ó, eu vou fazer, ó, primeiro esse lado da escala A, eu vou fazer aqui, ó, a mesma relação. Quem vai ser o meu x da escala A? Meu x da escala A é a distância entre a temperatura que eu estou trabalhando na escala e o ponto de gelo. Então, ó, temperatura na escala A menos o ponto de gelo na escala A. Isso tudo dividido por y. Quem é o y? É a distância entre o ponto de vapor e o ponto de gelo, no caso da escala A, que é quem eu estou trabalhando. Então, isso aqui vai ficar, ó, ponto de vapor da escala A menos o ponto de gelo da escala A. Isso aqui tudo vai ser igual a mesma relação x sobre y, só que agora na escala B, ó, na minha escala genérica aqui B. Tá certo? Então, quem é o x da minha escala B? É a temperatura que eu estou trabalhando, né? A temperatura que eu estou comparando lá na minha escala B, que no caso é esse θB, menos o ponto de gelo da escala B, que no caso é esse PGB aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, temperatura B menos ponto de gelo da escala B. Isso tudo, né, dividido pelo y da escala B. Quem é o y mesmo? Ponto de vapor menos o ponto de gelo. Ó. Essa distância toda aqui é o y. Só que isso tudo da escala B. Ó. Ponto de vapor da escala B menos o ponto de gelo da escala B. Pronto. Essa daqui, pessoal, essa daqui é a minha equação genérica. Com ela, eu consigo comparar simplesmente qualquer escala termométrica. Com essa equação genérica aqui, eu consigo calcular qualquer, melhor dizendo, eu consigo comparar qualquer temperatura de qualquer escala. Lembrando que isso aqui também, ó, esse termo aqui, ó, ele me dá o número, perdão, aqui, de partições. Claro, tanto esse termo quanto esse termo, ambos me dão o número de partição de quem? Daquela escala. Professor, pois agora aplique isso aí para algumas escalas. Simples, vamos voltar aqui nessas escalas, ó. Vamos lá. Vamos voltar aqui nessas escalas. Vamos lá.
Então, o que é que acontece? Ó, eu tenho aqui a escala Celsius, onde, olha aqui o ponto de gelo. Ponto de gelo da escala Celsius, 0 graus Celsius. Ponto de ebulição ou ponto de vapor da água, 100 graus Celsius. E esse C aqui, claro, tá, esse C está representando, pessoal, essa temperaturazinha aqui do meio, ó, que é a temperatura que eu vou trabalhar na escala, ok? Para a escala Fahrenheit, olha o ponto de fusão do gelo, né? O ponto de gelo, 32 graus Fahrenheit, ponto de vapor, 212, claro, aqui é aquela temperatura que eu vou trabalhar. E para a escala Kelvin, eu tenho 273 Kelvin como ponto de gelo, 373 como ponto de ebulição. Quando eu pego esses números e jogo nas escalas, fica o seguinte, olha, eu vou fazer a substituição de uma dessas escalas. Ó. Como é que fica isso aqui para a escala Celsius? Vamos lá. Quem seria o X da minha escala Celsius? O X da minha escala Celsius é aqui, ó, temperatura Celsius, que eu estou procurando. Então, eu vou colocar aqui apenas um C de Celsius, tá bom? Que seria a temperatura na escala Celsius. Menos, quem é o ponto de gelo da escala Celsius? Ora, o ponto de gelo da escala Celsius é 0. Então, é C menos 0. Embaixo, quem é o ponto de vapor da escala Celsius? Ponto de vapor da escala Celsius é 100. Menos, quem é o ponto de gelo da escala Celsius? 0. E é claro, né, que isso aqui vai ficar C sobre 100. C sobre 100. Então, veja que essa relação X sobre Y, para a escala Celsius, fica C sobre 100. Pessoal, substituindo esses dados para qualquer outra escala, para as três que a gente estudou, a gente consegue comparar essas escalas. Então, a gente faz uma comparação entre elas a fim de quê? De transformar a temperatura que está numa escala para outra escala. Então, a gente vai ter aqui, olha, já equações prontas. Veja, eu tenho aqui, ó, temperatura Celsius sobre 100. É isso aqui, ó, temperatura Celsius sobre 100 é igual temperatura na escala Fahrenheit menos 32. De onde é que vem esse 32, professor? É o ponto de gelo da escala Fahrenheit. Dividido por 180. E de onde é que vem esse 180, professor? 212, que é o ponto de vapor da escala Fahrenheit, menos 32, que é o ponto de gelo da escala Fahrenheit, que então vai dar os 180. Claro, fazendo aqui uma manipulação e simplificando, né, multiplicando os dois lados por 20, a gente tem que a minha forma de comparar a escala Celsius com a escala Fahrenheit se dá dessa maneira. Ó, se eu tiver uma temperatura na escala Fahrenheit e quiser transformar para a escala Celsius, então, a temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Alguns livros, presta atenção, vocês podem encontrar essa equação em uma forma ainda mais simplificada possível, tá certo? Em uma forma mais simplificada ainda. Você pode encontrar o seguinte: você pode encontrar temperatura na escala Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a temperatura na escala Celsius mais 32. Tá certo? Então, esta equação você ainda pode encontrar nesta outra forma. Alguns autores de livros trazem ela dessa forma aí também. Tá certo? Temperatura na escala Fahrenheit é igual a temperatura na escala 1,8 vezes a temperatura na escala Celsius mais 32. Aí aqui, pessoal, eu tenho outra comparação que é a escala Celsius mais a escala Kelvin. Veja que a escala Kelvin, por ela ser considerada escala absoluta, a
letra utilizada para representar a temperatura não é o θ, e sim um T maiúsculo, tá certo? E sim um T maiúsculo. Por quê? Para diferenciar das outras escalas. Então, a temperatura na escala Kelvin eu represento através de um T maiúsculo. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho esta equação para transformar a temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin. Então, veja o seguinte, se eu tiver uma temperatura na escala Celsius, basta somar 273 a esse número que eu consigo, que eu encontro o valor na escala Kelvin. Então, temperatura na escala Kelvin é temperatura na escala Celsius mais 273. Ok? Essas são as duas. Se você quiser, você pode fazer ainda uma conversão entre Fahrenheit e Kelvin, mas é pouco pedido. Geralmente as questões pedem essas duas comparações. Bem, e aí agora sim, a gente consegue resolver lá aquela questão. Eu quero saber se aquele cidadão, se ele está em estado febril ou não. Eu vou voltar lá nele. Esses 98 graus Fahrenheit. Então, eu sei que esse cidadão, ele precisa estar a 37 graus para estar em estado febril ou não. Então, eu vou pegar, pessoal, essa equaçãozinha aqui, ó, tá bom? Vou pegar essa equação. Não, vou pegar essa daqui do jeito que está aqui para vocês verem, tá bom? Então, vamos lá. Rapidinho aqui, para poder dar tempo a gente resolver o exercício. Então, eu vou colocar aqui, ó, temperatura Celsius. Não, eu vou botar para lá, que lá deve ter mais espaço. Pronto. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Dividido por 9, pessoal. Então, isso aqui vai ficar como? Não é? O que é que eu tenho que fazer aí, professor? Bem, eu não quero transformar 98 graus Fahrenheit em graus Celsius. Então, onde tiver a temperatura Fahrenheit, eu vou substituir por 98. Cadê a temperatura Fahrenheit? Está aqui, ó. Então, eu vou substituir. Então, a minha questão vai ficar assim, ó. Vou repetir temperatura Celsius sobre 5. Vou substituir esse temperatura Fahrenheit por 98 e vou resolver. Então, vou repetir lá o menos 32. Isso tudo dividido por 9. Ok. Então, vai ficar, ó, temperatura Celsius dividido por 5 igual. 98 menos 32 vai dar 66 dividido por 9. Não é? 66 dividido por 9. Vou multiplicar os extremos pelos meios, né? Na verdade, eu posso levar esse 5 para lá. E esse 5 que está dividindo, ele vai multiplicando. Então, a temperatura Celsius vai ser igual. 5 vezes 66 dá 330, dividido por 9. Isso aqui, pessoal, vai dar algo em torno de 36, vou colocar aqui uma calculadora. Cadê aqui uma calculadora? Pronto. 330 dividido por 9. Tá aí. 36,7 aproximadamente. Ok? 36,7 graus Celsius. Ou seja, essa temperatura, pessoal, ela não é uma temperatura... Ela é uma temperatura normal, não é? Tá certo? Alguém não entendeu alguma passagem? Todo mundo, pessoal? Todo mundo entendendo?
Então, o irmãozinho lá, seu irmãozinho não está em estado febril, né? Porque ele está a uma temperatura de 36,7. Ok? Pessoal, aqui eu tenho a EP7. A EP7 pede aqui que efetue as conversões solicitadas. Assim, com relação ainda a escalas, pessoal, quando é que eu sou obrigado, toda vez, professor, toda vez que eu preciso converter temperaturas, a questão vai me dizer, é o seguinte, pessoal, quando é que a gente precisa converter essas temperaturas? Toda vez que a questão lhe pedir para você alterar a temperatura, né, converter para outra escala, e você vai precisar também toda vez que você precisar comparar temperaturas. Então, por exemplo, digamos lá que uma questão ela diz que um corpo está a 200 Kelvin e outro corpo está a 5 graus Celsius. Ó, vou jogar esses números aqui, ó, rapidamente. 200 kelvins e 5 graus Celsius. Quem é mais quente? Aí você vai dizer assim, ora, se aqui é 200, é claro que 200 é maior do que 5. Então, esse corpo aqui é mais quente. Nada disso. Para você conseguir comparar as temperaturas e dizer quem está mais quente, né, qual corpo está mais quente, você precisa converter todas as temperaturas para uma mesma escala. Ok? Se você estiver trabalhando com 28 corpos, você precisa transformar todas elas na mesma temperatura. Ok? Tudo bem? Você tem que ter uma noção sobre isso. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma escala, é claro que o corpo mais quente são os 5 graus Celsius. Por quê? Vamos supor que isso aqui seja o ponto de vapor da água, perdão, ponto de gelo da água. Na escala Celsius, essa temperatura é de 0 graus Celsius. Na escala Kelvin, essa temperatura é de 273 Kelvin. Então, onde é que está cada uma dessas duas temperaturas? Ora, 5 graus Celsius, se eu considerar que a minha temperatura aumenta para cá, 5 graus Celsius estaria aqui, ó. E onde estariam os 200 Kelvin? À esquerda de 273, então estaria aqui, 200 Kelvin. Então, veja, é claro que 5 graus Celsius é bem mais quente do que 200 Kelvin. Entendeu? Então, quando eu precisar comparar temperaturas, eu só consigo comparar se eu estiver com essas temperaturas na mesma escala termométrica. Não esqueçam que essas escalas termométricas, elas são unidades de medida, e eu não consigo comparar unidades de medidas diferentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, são 2h14, tá certo? Eu vou fazer aqui o seguinte, vamos fazer essas conversões, essa letra A para transformar graus Fahrenheit em graus Celsius. Então, a letra A é o seguinte, qual é a equação? Temperatura Celsius sobre 5 é igual, melhor dizendo, essa letra A eu não vou fazer, né? Porque a letra A, não vou perder meu tempo com ela, porque a letra A, a gente já fez esse exemplo aqui, que é igual. Mudam apenas os números. A letra B, você vai simplesmente transformar menos 40 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então, para a letra B, a gente vai utilizar a mesma equação. Ó, temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Como isso aqui é igualdade, é claro que eu posso jogar a temperatura Fahrenheit do lado esquerdo, menos 32 sobre 9, e essa temperatura Celsius eu posso jogar lá do lado direito sem alterar, vou simplesmente já colocar o valor, ó, menos 40 graus Celsius. Então, isso aqui vai ser menos 40 dividido por 5.
Isso aqui é bem simples, ó. Resolvendo logo essa divisão, menos com mais vai dar menos, 40 sobre 5 dá 8. Então, desse lado aqui vai ficar menos 8. Então, vai ficar assim, ó, temperatura Fahrenheit menos 32, isso tudo dividido por 9 é igual a menos 8. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou levar o 9 para lá multiplicando. Então, a minha temperatura Fahrenheit vai ficar, temperatura Fahrenheit menos 32 é igual a mais do 9 com menos do 8 dá menos. 9 vezes 8, 72. E aí, para finalizar, a temperatura Fahrenheit é igual a menos 72, vou repetir o menos 72, e esse menos 32 vai para o outro lado, mais 32. Então, ele vai mais. Sinais diferentes, né? Menos 72 mais 32, não tem multiplicação, não tem divisão, então eu vou fazer sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Como os sinais são diferentes, menos 72 mais 32 vai dar menos 40 graus Fahrenheit. E aí, veja que interessante, encontramos uma temperatura, encontramos uma temperatura do ambiente em que as escalas Celsius e Fahrenheit vão medir o mesmo valor. Ó, a uma temperatura de menos 40 graus Celsius, na escala Fahrenheit eu também vou ter menos 40 graus Fahrenheit. Viu que coincidência? Bem, e essa daqui, pessoal, ela é muito difícil, porque a letra C, ele quer apenas aqui que você transforme graus Celsius para graus, para a escala absoluta. Quem é mesmo essa escala absoluta? Escala Kelvin, tá certo? Então, escala absoluta é a escala Kelvin, ok? Então, como é que eu transformo? Temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Olha aqui, opa, eu falo 273 e escrevo 275, parabéns. Então, a minha temperatura na escala Kelvin vai ser, qual é a temperatura na escala Celsius? 227 graus Celsius, então 227 graus Celsius mais 273, isso aqui equivale a 500 Kelvin. Tudo bem? 500 Kelvin. Pessoal, a última, eu vou mostrar para vocês simplesmente como é que eu trabalho variação de temperatura, tá certo? Quando eu quero encontrar a variação de temperatura, eu vou simplesmente utilizar essa equação aqui, ó. Delta θ, que esse delta θ é a variação de temperatura na escala. Que escala? Escala que eu estou trabalhando. E embaixo eu vou colocar aqui um N. Esse N, quem é esse N? Esse N ele vai ser o número de partições da escala. Tá certo? Número de partições da escala. Ok? Como assim, professor? Ora, por exemplo, na escala, na letra A, ele quer saber qual é a variação de temperatura. Olha, a variação de 45 graus na escala Celsius corresponde a que mudança de temperatura na escala letra A? Fahrenheit. Então, olha, para fazer a letra A, você iria resolver simplesmente assim, ó. Eu quero saber qual é a variação de temperatura de 45 graus na escala Celsius. Então,
eu vou fazer assim, ó, delta θ na escala Celsius, dividido por N da escala Celsius, é igual a delta θ de que escala? Kelvin. Então, da escala Kelvin, dividido, aqui você pode até colocar delta K. Por que delta T? Por que delta T? Porque eu estou me referindo à escala absoluta, a escala Fahrenheit, dividido pelo número de partições da escala Kelvin. Como é que vai ficar essa relação com a escala Kelvin? Vai ficar o seguinte, qual é a variação de temperatura na escala Celsius? 45 graus. Dividido, qual é o número de partições da escala Celsius? 100. Igual. Qual é a variação de temperatura na escala Kelvin? Não sei, é o que eu estou procurando, é o meu ΔT. Isso tudo dividido pelo número de partições da escala Kelvin, que é quanto? 100 também. Então, você vai simplesmente chegar aqui, ó, cancela 100 com 100 e sobra o quê? Que ΔT é igual a quem? ΔT é igual a quem? 45 Kelvin. Como é que eu faço na letra B? O que vai mudar na letra B é que aqui você vai colocar ΔθF, que é a variação de temperatura da escala Fahrenheit, e qual é o número de partições da escala Fahrenheit, né, dessa escala aqui? 180. Então vai ficar 45 sobre 100 igual a Δθ Fahrenheit, né, sobre 180. E aí você vai resolver. Tudo bem? Pessoal, vou parar de gravar aqui agora.